Olá, meu nome é João Baker e eu quero mostrar para você o GDT de uma forma simples e descomplicada. Então, hoje eu vou abordar um assunto que um ouvinte sugeriu, que fosse abordar este assunto sobre os efeitos de uma indústria sem o GDT. Antes, eu gostaria que você, então, compartilhasse esse vídeo, comentasse e também dê um like nesse nosso vídeo. Primeiramente, precisamos lembrar que o desenho é o ponto comum entre a engenharia de desenvolvimento, a produção e a qualidade. Todos precisam falar a mesma linguagem. Além disso, o desenho é o documento que estabelece as regras de uma peça mecânica. Vamos usar então este desenho como um exemplo, onde o mesmo está cotado no sistema cartesiano. Certos elementos teriam o acúmulo de tolerância, mas eu não vou abordar nesse vídeo dessa vez. Se, entretanto, nós desprezarmos o acúmulo de tolerância, nós poderíamos desenhar a zona de tolerância como mostrado por essas linhas fantasmas aqui. Daí vem a pergunta: como nós podemos alinhar esta peça? Então, se a nossa peça tem esses erros de produção, nós poderíamos colocar dessa forma, né? E talvez isso seria, por exemplo, o comprador. E ele diria que a peça está fora do especificado. Por outro lado, se a gente alinhar desta outra forma, então nós poderíamos dizer que a peça está dentro do especificado. Por exemplo, isso poderia ser dito por quem está vendendo a peça. Este é o problema da ambiguidade que o desenho do sistema cartesiano ele traz. Agora, imagine que, então, eu vou pedir para o meu engenheiro espacial, ele está fazendo uma manutenção na estação espacial, e ele descobre, né, que essa peça ela não encaixa, né? O que isso vai causar, então, na minha produção? Um outro exemplo que nós temos, essa peça, por exemplo, ela não tem pontos opostos e está cotado no sistema cartesiano. Então, isso quer dizer que ele vai variar 38 mais 0,2 menos 0,2. Para que eu possa colocar e medir essa peça, eu preciso apoiar, então, uma das superfícies em um desempenho e passar o relógio comparador, então, aqui em cima. Eu zero ele com 38 milímetros. Bom, mas se eu pegar a mesma peça e apoiar na outra superfície, também está válido. E dessa forma, veja que a peça ela passa a ser reprovada. Como que nós fazemos para que isto não aconteça? Então, nós vamos proteger, entre aspas, essa tolerância, e daí nós vamos colocar ela como uma cota básica, ou a gente poderia chamar de uma cota TED. Nós colocamos esse quadro em torno, então, do tamanho. Então, a tolerância geral, ela não é aplicada mais a essa cota. E daí, nós vamos identificar que a origem de medição vai ser a superfície menor e nós vamos identificar ele com uma localização de 0,4 em relação ao datum A. Nesse sentido, não vai haver, então, ambiguidade. Então, quais são os efeitos que nós temos de uma indústria que não tem GDIT, que não aplica o GDIT, né? Nós vamos ter problemas resultantes das tolerâncias excessivamente apertadas, que vão manifestar uma geometria dúbia e projetos não reproduzíveis. A gente pode ter diversos pedidos de modificação de engenharia, a gente vai ter scrap algumas vezes da peça, a gente ou vai ter retrabalho dessas peças, ou aquela velha frase, né? Deixa como está, vamos usar como que está a peça, porque está montando na produção. Então,
Esse é o perigo quando nós não utilizamos, então, o GDIT. E aí, gostou? Quer saber mais? Entre em contato, conheça os nossos cursos e não se esqueça de dar um like e compartilhar esse vídeo para outros colegas. E até a nossa próxima dica.